O que é a portabilidade de crédito? Você entende esse tipo de produto? Já contratou alguma vez? Sabe qual é a vantagem? Qual é o pulo do gato que você não pode deixar de saber antes de contratar? Eu vou te explicar. Fica até o final do vídeo que você vai entender tudo e mais um pouco. Meu nome é Suzane Schaefer, sou advogada e hoje você vai entender o que é a portabilidade de crédito, como ela funciona e quais são as vantagens e também os pontos de atenção nesse tipo de operação. Em primeiro lugar, gente, o que é a portabilidade de crédito? É nada mais nada menos do que uma operação aonde um banco compra a sua dívida. Você vai transferir a tua dívida, o teu financiamento, o teu contrato para um outro banco. E por que você faria isso? Bom, porque este outro banco, o banco B, no caso, vai comprar a tua dívida, vai transferir para lá essa dívida numa condição melhor para você, ou seja, te cobrando uns juros mais barato, com menos encargos, aonde o custo efetivo total da operação vai cair, o que costuma reduzir a tua dívida e, se for ali um financiamento a prazo fixo, também a tua parcela. A tua parcela é reduzida justamente porque o banco que vai fazer a portabilidade vai te dar uma condição melhor. Suzane, quem pode fazer a portabilidade? Bom, a portabilidade ela é possível tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Sim, gente, a empresa também pode fazer a portabilidade. E alguns exemplos de contratos que podem ali ser objeto da portabilidade, dessa transferência de um banco para outro, são contratos de dívida de cartão de crédito, financiamentos imobiliários, empréstimos consignados, empréstimo pessoal. Então, existem ali uma gama de operações que podem ali ser ali objeto da portabilidade. Bom, quem pode fazer a gente já sabe e também quais são os tipos de contrato ali mais comuns que são foco da portabilidade. Mas qual é de fato a vantagem da portabilidade? A primeira grande vantagem que você tem que saber é quando você faz a portabilidade, necessariamente o banco que vai comprar a tua dívida, que vai transferir o teu contrato para lá, ele tem que te oferecer uma condição melhor. Então sim, gente, esse é a primeira grande vantagem. Por quê? Você está pagando lá a tua dívida no banco A. Digamos que você contratou um empréstimo que faltam lá 50 parcelas de R$300. Você contratou lá em 72 meses, por exemplo. Se você continuar pagando nesse banco, você já tem a resposta, você vai pagar 50 parcelas de 300. Mas se você for fazer a portabilidade para uma outra instituição financeira, no caso, nosso exemplo, o Banco B, você pode conseguir diminuir essa parcela mantendo o mesmo prazo de pagamento. Então você pode, ao invés de ter 50 parcelas de 300, ficar com 50 parcelas de 280. Isso vai depender, gente, muito da condição que o banco vai te oferecer. E essa é a parte boa. Você pode pesquisar entre os bancos que querem fazer a portabilidade, qual deles oferece a melhor condição para você. E o banco A, que é o banco onde você paga a dívida ali atualmente, não pode se negar a fazer essa portabilidade. Ou seja, o banco para quem você deve não pode negar fazer a transferência da tua dívida para o banco da tua escolha. O banco da tua escolha, você vai simular e ele sim pode se negar a fazer a portabilidade, mas desde que você encontre um banco disposto a fazer a operação, o banco onde você deve vai ter que enviar o saldo devedor. Você vai ter que escolher o banco, como eu falei para vocês, você vai encontrar o banco que tem a melhor condição. Quem vai fazer a tua dívida cair mais? A partir desse momento, você vai formalizar a tua intenção, a contratação perante esse banco, e esse banco, a gente chama de banco portador, né, o banco que vai trazer a portabilidade, ele vai solicitar o saldo devedor para o banco A, que é a instituição onde você deve, onde você tem o contrato ali no momento. O banco A, gente, ele tem a opção ali, durante 5 dias, ele tem o direito de tentar convencer você a não prosseguir com a portabilidade. Ele quer que você continue pagando para ele. E ele tem 5 dias para tentar convencer você do contrário. Convencer você de não fazer ali a transferência da tua dívida, a portabilidade. Caso ele não ofereça nenhuma proposta melhor para você, ele tem que mandar o saldo devedor, as informações para o banco que solicitou a portabilidade, o banco portador, no caso o banco B. E como que funciona isso? Eles têm que dar um desconto? Claro que eles têm, gente. Essa liquidação, a gente chama de liquidação antecipada, é o mesmo cálculo, a mesma simulação que ocorreria se você fosse quitar a tua dívida. Ou seja, o banco B, que é quem porta a tua dívida, quem faz a portabilidade, ele vai literalmente
quitar a tua dívida antecipadamente com o banco A, que é onde você deve. E justamente por isso vai ter o abatimento de todos os juros que não chegou a correr daquele prazo que ainda está em aberto. Agora, alguns pontos importantes. Número 1, na portabilidade, gente, o prazo do teu contrato, se for um contrato de prazo fixo, ele não muda, ele não aumenta. Então, se você está devendo 50 parcelas de R$300 no banco A, por exemplo, você vai continuar com as mesmas 50 parcelas no banco B. O teu contrato ele não volta a estaca zero, lá no nosso exemplo, ele não volta para 72 meses, por exemplo. Então, o primeiro ponto é esse. O prazo não vem maior, ele vem na mesma quantidade de parcelas. A segunda coisa que você tem que prestar atenção é, na portabilidade você não tem troco, ou seja, você faz a operação, a tua vantagem, uma delas, né, é ter a redução na parcela, uma redução nos juros, mas você não recebe, dinheiro, você não pega dinheiro na portabilidade, não na operação de portabilidade pura e simplesmente, tá, gente? E aí muita gente deve estar me ouvindo agora com uma cara de bolinha, falando, mas peraí, Suzane, eu fiz a minha portabilidade e o meu contrato voltou para estaca zero, voltou lá para o começo, eu tinha pago já lá, um exemplo, 22 parcelas e voltou. Né? Se eu tinha feito um contrato de 72 meses, eu tinha pago 22, faltava só 50 e do nada, quando eu fui olhar, tinha voltado. Isso significa, gente, que você não fez só a portabilidade. O que acontece? Quando os bancos, os correspondentes bancários vão vender esse tipo de contrato, eles costumam ofertar esse contrato em conjunto, ou seja, aliado a um outro contrato, que é o contrato de refinanciamento bancário, uma renovação da dívida. Ou seja, além da portabilidade, eles também vendem a renovação deste contrato após ele chegar no banco B. Só que isso tem que ser negociado com o cliente. Então o cliente tem que aceitar, o cliente tem que querer fazer o refinanciamento. E o cliente não é obrigado a fazer o refinanciamento, gente. O cliente pode, você pode fazer apenas a portabilidade para reduzir a tua taxa, reduzir a tua parcela e manter o mesmo prazo. Você não é obrigado a aumentar o prazo e nem a pegar o troco da operação, tá, gente? Então o primeiro efeito do refinanciamento é esse. Você vai aumentar o teu prazo ou até pegar o prazo cheio. E ele vai liberar um troco para você. Ou seja, o banco, além de quitar a tua dívida na portabilidade, ele também vai, depois de quitar a tua dívida, liberar o limite da parcela para você e te dar o troco da operação. Então, se você devia, por exemplo, no banco A, R$8.000 e o teu contrato, a parcela de 300, liberar R$10.000, hoje com os juros, né, que o banco está colocando para você no banco B, ele vai te dar um troco de R$2.000. E isso é o refinanciamento. O refinanciamento, gente, ele tanto funciona nessa situação da portabilidade, onde a dívida veio de um banco para o outro, mas ele também funciona no teu banco de origem. Você não precisa fazer uma portabilidade para fazer um refinanciamento. Desde que você tenha certa quantidade de parcelas pagas, geralmente ali a partir de 12 parcelas, ele já tem ali condições de simular para você um refinanciamento e te liberando ali um troco para que você continue pagando a mesma parcela ou até uma parcela maior se você tiver margem ali para aumentar essa parcela e liberar um troco maior para você. Outra coisa que você tem que prestar atenção é, na portabilidade você tem uma grande chance de ter outra vantagem financeira, que é a carência. Mas como assim, Suzane? A carência, gente, significa que quando o banco B quitar a tua dívida com o banco A, para que a parcela volte a ser cobrada de você, vai ter um tempo. Então, esse tempo a gente chama de carência. E de quanto tempo vai ser essa carência? Quanto tempo você vai ficar efetivamente sem pagar a parcela? Aí depende, gente, depende da tua negociação com o banco. Eu tô dando um exemplo aqui, sempre baseando os meus raciocínios num empréstimo consignado, tá? Porque a maioria das pessoas que estão me assistindo acredito que vão ser aposentados, pensionistas. Mas ainda que seja um crédito pessoal, um financiamento imobiliário, você tá me assistindo, quem vai negociar a carência é você com o banco. Geralmente os bancos vão dar 30, 60, às vezes até 90 dias para a parcela voltar a ser cobrada de você. E isso é ótimo, porque além de você ter a redução na parcela na portabilidade, você ainda vai ter o quê? Um respiro. Essa é uma grande vantagem que, em conjunto com a redução da parcela, faz o contrato de portabilidade ser um contrato muito inteligente para quem está querendo reequilibrar o seu orçamento familiar. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Eu não esgotei o assunto, porque nem teria como num vídeo tão curto esgotar esse assunto, mas se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa nos comentários e eu vou responder você dentro da possibilidade assim que possível.
Muito obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Se você achou que esse conteúdo foi relevante, pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo, porque o que eu tô trazendo aqui é informação prática, gente, é para facilitar a vida, é para você entender o seu direito e você não acabar entrando em contratos sem você entender como é que de fato estes contratos funcionam. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like nesse vídeo para o YouTube entender que você gostou do conteúdo. Muito obrigada. Se você quiser, também pode me seguir no Instagram, suzaneschaefer.adv. Lá tem contato direto comigo, viu, gente? Deus abençoe e até mais!